Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Mafalda Gomes e nós hoje vamos falar sobre violência doméstica em casais LGBTI+, e mais precisamente sobre ativismo dentro dessa área. Mas antes disso, gostava, Mafalda, que te apresentasse e falasse um bocadinho sobre ti. Olá, Maria. Antes de mais, obrigada pelo convite. Meu nome é Mafalda, eu tenho 34 anos, sou do Porto. Desde os 18 anos que estou muito próxima das lutas LGBTI+, já tendo ingressado em várias associações e vários coletivos. Tenho particular interesse por algumas áreas de trabalho mais específicas, nomeadamente as questões da bissexualidade, as questões de violência doméstica entre casais do mesmo sexo. Desde os 18 anos que já estás muito ligada a esta área. O ativismo e a intervenção dentro deste tema específico surgiu como? Bom, honestamente, surgiu de uma experiência pessoal que eu tive. Estive numa relação abusiva durante 2 anos e meio. Sempre tive alguma conexão com o tema, porque devido a contactar muito com a juventude LGBTI, sempre foi algo que me chegava aos ouvidos, pedidos de ajuda, ou desabafos de pessoas, ou intervenções sobre isso, mais na ótica, se calhar, de espectadora, de pessoa que ouvia intervenções de outros ativistas. A partir do momento em que me aconteceu um episódio pessoal, eu comecei a ingressar um bocadinho, criar awareness para esta questão e estar, se calhar, na posição um bocadinho mais de quem fala do assunto, de quem apoia, de quem tenta tipo, encaminhar estas pessoas para os locais mais adequados, ou às vezes só simplesmente ser um bom amigo ou ser um ombro com quem as pessoas possam falar. Portanto, no fundo, a minha motivação para mergulhar ainda mais nestas questões pode-se dizer que é pessoal, sem dúvida, mas precisamente essa questão pessoal deu-me um maior entendimento do que é que alguém nessa situação pode estar a passar, porque antes disso confesso que não tinha se calhar essa empatia ou esse entendimento ou até não compreendia algumas questões. Confesso que era um bocadinho a pessoa que se calhar dizia, mas porquê é que estas pessoas não saem destas relações abusivas? Portanto, retiro dessa minha experiência um bocadinho as ferramentas que eu considero serem necessárias para conseguir trabalhar estas questões um bocadinho mais a fundo. Que tipo de trabalho é que tu fazes mais especificamente dentro desta área? Maioritariamente é uma questão de awareness e de encaminhamento, ou seja, eu não tenho, e gostava que ficasse aqui claro, eu não tenho nenhuma formação no sentido, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não trabalho na área da justiça, portanto a minha intervenção é limitada enquanto ativista, enquanto pessoa que teve uma situação pessoal. Ou seja, aquilo que eu tento fazer enquanto pessoa individual e nos grupos de trabalho onde me insiro é um bocadinho servir de rede de apoio, também é muito na base de muitas vezes temos os amigos da vítima que nos contactam e não sabem como é que hão de lidar com a situação e muitas vezes pedem conselhos. Eu acho que não deixa de ser muito importante e nesta linha de raising awareness queria também falar um bocadinho sobre isso, que é eu que sou uma pessoa que está muito ligada a estas causas e presto muita atenção e se calhar presto mais atenção do que a média da população, sinto que mesmo assim o tema violência doméstica em casais LGBTI não está super presente. E provavelmente por isso, diria que isso pode causar algumas dificuldades a nível de haver as estatísticas certas, haver o tipo de ajuda certo e ideias pré-concebidas também sobre o que é a violência doméstica e onde é que ela pode acontecer. Que dificuldades é que isso traz para quem quer intervir nesta área? A violência doméstica por si só já é uma agressão, um crime que é muito complicado de gerir. É um crime que se passa entre 4 paredes, é um crime que se passa em silêncio. Já é muito difícil, muitas vezes, fazer a localização de quem é que pode ou não precisar de ajuda, assim como também é muito complicado
para as pessoas que estão a passar por isto fazerem reach out e pedirem ajuda, porque existe uma série de condicionantes à volta que impedem a pessoa de o fazer. Se começarmos a afunilar esta questão para a comunidade LGBTI+, ainda se torna mais complicado, porque tu já tens a camada normal da violência doméstica, tipo todas as dificuldades que nela implicam, e acrescentando o fator LGBTI+, ainda tens alguns que podemos mencionar nesta conversa que tornam a questão ainda mais complicada. O facto de, por exemplo, em relações LGBTI+, existir, por exemplo, o outing como instrumento de intimidação, ou seja, o agressor ameaçar a vítima de fazer o seu coming out, portanto estamos a falar aqui de um fator isolamento. Existe quase uma ligação direta entre a identidade sexual e a violência, ou seja, precisamente por não terem muito contacto, e isto se calhar passa-se mais numa pessoa gay ou numa pessoa lésbica, por não terem tanto contacto com uma relação heteronormativa, acabam sem querer por fazer uma associação direta à sua identidade sexual versus à violência que sofrem. Ou seja, erradamente vão considerar que isto é um problema delas, vai haver uma responsabilização e uma culpabilização da vítima que também perpetua as ações do agressor. Agora, numa questão mais global de sociedade, a violência doméstica é tida e lida, na maior parte das vezes, como um problema dos heterossexuais. E depois tens outros fatores que também estão inerentes à comunidade em si e, obviamente, vão afetar esta questão também. Tens o isolamento e a confidencialidade da comunidade LGBT, que entra um bocadinho em paralelo com o primeiro ponto que eu mencionei. Não nos vamos esquecer que em muitos locais e muitas pessoas LGBTI não são assumidas, não têm condições para se assumir, portanto é uma comunidade que sofre de um isolamento mais agressivo do que outras, e isto dificulta a criação de redes de ajuda e redes de apoio, assim como dificulta os pedidos de ajuda dessas pessoas. E depois tens o próprio estigma da procura de ajuda, que isto é transversal a qualquer tipo de violência doméstica, seja ela heteronormativa ou não. Existe muito uma espécie de sentimento de vergonha, de eu não quero estar a passar por esta situação, de self-awareness e etc., que inibe as pessoas de procurar ajuda, talvez porque não sabem muito bem como é que vão ser recebidas, principalmente se forem LGBT. Todos estes fatores combinados, no fundo, refletem-se depois numa estatística muito fraca. Aqui começa a ser um bocadinho mais complicado. Eu nunca fiz nenhum estudo, já procurei alguns e não consegui encontrar nada muito conclusivo que me permita dizer esta é uma percentagem afetada pela comunidade LGBT com esta questão. O que eu encontrei, no entanto, foi uma série de estudos que são bastante interessantes e que seguem um determinado padrão que se calhar nos dá a entender ao longo dos anos que é efetivamente uma coisa difícil de localizar. É um que data de 2009, da autora Helena Toppa, que conclui que existe um desconhecimento perante o fenómeno. Tens outro em 2010, realizado por Liliana Rodrigues, Conceição Nogueira e João Manuel Oliveira, que sublinha a dificuldade em obter uma amostra significativa deste âmbito. Tens outro, por exemplo, em 2011, dos autores Laura Gil Costa, Carla Machado e Ruth, que também salientam a falta de visibilidade, ou seja, quando nos concentramos em estudos realizados por várias pessoas da área, sejam eles ativistas, psicólogos, etc., chegamos à conclusão que todos eles têm este ponto em comum, em que se torna difícil perceber precisamente qual é a percentagem de pessoas afetadas por esta questão e que pode ter na sua base e na sua origem estas dificuldades todas que eu acabei de te mencionar. Eu vou deixar os links para todos esses estudos que tu mencionaste na descrição, para toda a gente poder ver. Queria-te perguntar se tu tens indicações de grupos, coletivos e associações que fazem trabalho relevante nesta área em Portugal e se tu estás envolvida em algum. Existem vários grupos que vão abordando de forma mais ou menos consistente esta questão.
Aliás, existe uma listagem interessante deles no site mesmo da APAV. Listados lá está a ILGA Portugal, o Portugal Gay, a Não Te Prives e a Rede Execo. Eu tenho a certeza que existem mais. Não sei especificar honestamente qual é o trabalho desenvolvido por cada um deles, porque não estou a par de todos, sei que são bastante ativos nessa questão. Eu ingresso dois coletivos um pouco mais pequenos, que é o Blurb e a Slutwalk. O nosso trabalho é um bocadinho no sentido que eu te estava a dizer anteriormente nesta entrevista, ou seja, se recebemos pedidos de ajuda nesse sentido, é tentar encaminhar para estas organizações que já têm, se calhar, mais estofo e mais capital para lidar com a situação. Tentamos facilitar o contacto com a APAV, com a UMAR, que também é uma associação que lida muito com estas questões, mas tenho certamente a ideia que haverá mais. No fundo, acho que será importante dar visibilidade a estes nomes para que as pessoas possam saber que podem contactar e que serão encaminhados de alguma forma para receber ajuda de alguma forma. Se calhar também seria porreiro partilhar estes links. Eu vou deixar tudo isso então na descrição, acho que é importantíssimo que isso esteja de acesso fácil. Tu falaste há bocado no início da conversa sobre o facto de tu não teres formação e por isso a tua intervenção pode ser limitada, mas ainda assim é relevante, pelo menos eu acho que é muito relevante. E então, nesse sentido, gostava de te perguntar o que é que uma pessoa comum, lá está, sem formação na área, que queira ajudar, que queira se envolver, pode fazer para ajudar? Eu vou, se calhar, o meu exemplo pessoal, talvez. Cada pessoa certamente encontrará o seu modelo que funcione melhor, caso se quiser envolver nesta questão. Mas a mim, como era uma coisa que me falou muito pessoalmente, a primeira coisa que eu tentei fazer foi procurar informação. Li bastante, contactei vários profissionais, tipo psicólogos, psiquiatras, pessoas que estão diretamente no âmbito profissional ligadas à área para tentar perceber. Isso aliado à minha própria experiência pessoal, também me permitiu ter, se calhar, um lugar de fala que me permitiu chegar um bocadinho mais às pessoas e conseguir falar com elas e dizer-lhes que eu entendo, eu compreendo, eu já passei por aqui. Eu acho que é um bocado por aí. Atenção que eu não quero de forma alguma passar nesta entrevista a ideia que toda a gente que passa por isto tem a obrigatoriedade de o fazer. Não. Quem se quiser envolver com esta questão, o maior conselho que eu dou é ouçam-se a si próprios e a si próprios, porque é mesmo um assunto muito sensível, e acho que não deve haver nenhuma obrigação. Há pessoas que se sentem preparadas para se envolver nessa questão, há pessoas que não. Para aquelas que se sentirem preparadas, é um bocadinho o que eu estive a dizer. Eu li bastante, informei-me bastante, tentei perceber em que é que podia ajudar com a minha experiência pessoal. Percebi que com a minha experiência pessoal o que eu podia oferecer era empatia, era um lugar de fala, era usar a minha experiência e o facto de eu estar à vontade a falar sobre o assunto para as pessoas se reverem de alguma forma e se calhar se sentirem à vontade para dizer o que é que se está a passar com elas, no fundo. Tipo, eu já cheguei a ter intervenções como esta, que estou a ter contigo, que resultaram em pessoas ouvirem, lerem o que for que eu tenha posto cá fora, e isso fez com que elas fossem procurar ajuda uns tempos depois. Na minha ótica, acho que a visibilidade desta questão é o mais importante. Portanto, o meu maior conselho seria: nós temos um problema que está no escuro e nós temos que dar um foco de luz. Entende? Temos que dar um foco de luz para ele deixar de estar no escuro. A partir do momento em que conseguimos pôr esse foco de luz em cima deste problema, as próprias pessoas vão começar aos poucos a sentirem-se mais confiantes, mais amparadas, e temos que tentar eliminar esta sensação que a comunidade LGBT sente de: se eu pedir ajuda, o meu problema vai ser minimizado. Portanto, essa é a minha maior preocupação, e tudo aquilo que eu sinto que não posso fazer, que já não vai dentro do meu espectro de apoio, se eu sinto que já é a altura de encaminhar as pessoas para outro tipo de ajuda, isso também é ajudar, percebes? Poder chegar ao pé de alguém e dizer: aqui é seguro ir, podes ir. Isto é muito importante. Portanto, eu acho que eu sinto um bocadinho como ponte,
muitas vezes, entre a pessoa e outras instituições ou organizações que poderão ajudar, que eu acho que é um papel também importante. É uma boa forma de acabar esta conversa e passar para a última parte desta entrevista, que é o Woman Up. Portanto, Mafalda, quem é que escolheste? Eu resolvi escolher uma atriz americana que se chama Lana Parrilla. Ela não é muito conhecida, ela começou a ser mais conhecida depois do seu papel como Evil Queen on Once Upon a Time. Eu na altura comecei a ver essa série e achei muita piada essa personagem. E isso levou-me a querer conhecer um bocadinho mais da vida da atriz, o que é que ela fazia, o que é que ela não fazia. E percebi que ela tem um trabalho social bastante ativo. Ela é uma ativista também. E a forma como ela começou a fazer ativismo, na minha ótica, foi bastante profundo e bastante inspirador. Isto porque em 1994, quando ela tinha apenas 16 anos, o pai dela morreu baleado durante um assalto. A particularidade deste assalto e aquilo que me chamou a atenção nesta história é que o pai dela foi assassinado por um adolescente que estava armado e que estava envolvido no mundo do crime. Esta atriz resolveu não só continuar a perseguir a sua carreira enquanto atriz depois disso ter acontecido, mas também começou a fazer muito ativismo na área de não sei bem como pôr isto numa palavra, mas ela começou a tentar chegar às comunidades nas quais os adolescentes estão mais suscetíveis a entrar no mundo do crime e a tentar contribuir de alguma forma para que esses adolescentes sejam encaminhados para fora disso e tenham vidas, tenham apoio e que saiam desse mundo da criminalidade. E aliado a isto também faz uma campanha muito ativa contra o bullying, porque acaba por estar tudo um bocadinho relacionado. Eu achei isto espantoso, entendes? Porque ela pegou nesse episódio da sua vida e não ganhou ressentimento por esta camada social, muito contrário, pegou nessa experiência que lhe foi muito, muito penosa e faz trabalho nesse sentido. E eu achei essa história bastante inspiradora, porque é uma pessoa que, apesar disso, tem sempre um sorriso e tem sempre imenso trabalho feito neste sentido. Portanto, era esta a pessoa que eu queria homenagear enquanto inspiração. Eu não sabia praticamente nada sobre esta atriz e mesmo depois de me teres dito quem é que era, eu faço sempre alguma pesquisa, mas não tinha noção dessa história e achei muito interessante, por isso obrigada. E chegámos ao fim. Eu queria só deixar mais uma vez claro que todos os links que falámos vão estar na descrição, portanto, se precisarem, se quiserem ver, está tudo lá. Mafalda, se as pessoas quiserem te encontrar em redes sociais, sites, onde é que estás? Facebook, estejam à vontade, tenho Instagram, lá está. Eu uso muito as redes sociais também para o trabalho que faço, portanto, qualquer contacto nesse sentido para podermos ampliar as redes que eu falava anteriormente será muito bem-vindo. Muito obrigada e chegamos ao fim. Qualquer coisa que vos tenha chamado a atenção em algo que nós dissemos, podem deixar nos comentários, façam perguntas. E é isso, até à próxima. Muito obrigada, Mafalda. Obrigada. Beijo!